O trabalho de inovação é sempre um grande desafio e quando nós encontramos pessoas que conseguem alavancar o processo de inovação, se tornam naturalmente luzes que brilham em suas localidades. Na próxima palestra, nós vamos ter a participação do professor Dr. Carlos Alberto Schneider. Atualmente ele é presidente do Conselho de Curadores da Fundação CERT. É um dos nomes de referência na inovação no Brasil. É certamente uma das pessoas que mais tem contribuído para o conceito de inovação em nosso país e vai nos falar a respeito da inovação tecnológica no Brasil, contribuições para o setor financeiro. Desde já nós declaramos a nossa gratidão, nosso agradecimento pela participação do professor Schneider nesse evento do Lift Day. Boa tarde a todos. Quero agradecer essa oportunidade de falar para um segmento do qual eu, pessoalmente, estou bastante distante, né? A não ser aquele contato através do cartão de crédito, através da internet, coisa assim, com o sistema bancário. Mas, pessoalmente, eu não tenho um trabalho nessa área, né? O que eu, na qualidade de engenheiro mecânico, eu introduzi lá em Florianópolis, junto com a universidade, com outros colegas, nós introduzimos um processo, né, que hoje se chama inovação. Então, o pedido, né, que me foi feito, né, efetivamente falar sobre inovação tecnológica no Brasil. Mas isso aí, eu logo disse, isso aí é muito complicado, é extenso demais. Então, vamos falar aqui sobre contribuições ao setor financeiro. Já dá uma enfocada melhor e, de fato, né, eu vou trazer aqui um pouco a experiência que nós desenvolvemos em Florianópolis, visto que lá também temos, né, uma série de realizações para o setor financeiro. Então, eu vou focar em coisas bem concretas que acontecem lá e espero que isso valha de inspiração, de outras iniciativas, né, que já existem, né, em todo o país. Eu não tenho apontador? Tá. Vou ter que fazer assim, então. Ótimo. Então, primeira coisa, inovação tecnológica no Brasil. A gente não pode olhar apenas dentro da nossa nação. Porque, de fato, se a gente olhar a questão inovação tecnológica no Brasil, a gente fica impressionado com certas coisas que acontecem, com a nossa capacidade de criar coisas. Mas, gente, a nossa posição dentro de um ranking mundial, e esse aqui é um ranking mundial muito criterioso e que favorece o Brasil está na posição 64. Aqui no finalzinho da tabela, né, não esqueçam de considerar que ali tem um corte da tabela. A nossa posição em termos de inovação não corresponde ao que nós brasileiros desejamos ou somos capazes. Tá? Nós estamos efetivamente em uma situação crítica. Então, essa é a introdução que eu faço aqui. Agora, especificamente para o setor financeiro, bancário, tá? A realidade é outra. Então, essa que vocês vivem. Nós estamos bem melhor, com certeza. Próximo slide. Tá? Por quê? Porque o setor financeiro ele é um setor que sempre está ativo e sempre cresce. E é um mercado fantástico, né? Então, ali nós precisamos crescer.
E eu até digo o seguinte, quando nós temos uma crise de tipo inflação, crise econômica, como acabamos de viver, aí mesmo que nós temos oportunidade para inovar. Já isso não acontece nos outros segmentos. Os outros segmentos sofrem com essas condições. É um setor que tem recursos para fazer o seu desenvolvimento. Então, as empresas nascentes, as empresas que oferecem produtos, elas têm investidores, elas têm clientes que têm grana. Isso é bom. Essas novas tecnologias que vêm, todas elas, de alguma forma, têm condição de ser levadas a esse setor, trazendo novas condições de prestar serviço, né? Quer dizer, não só tecnologias, mas, acima de tudo, conhecimentos, estratégias, né? Isso tudo ajuda, né? Então, de fato, esse setor, ele realmente é bem desenvolvido no Brasil, e o Brasil, quanto eu sei, né, no passado teve uma das melhores condições internacionais na parte de automação bancária. Né? Justamente por quê? Porque nós temos uma grande inflação, então tem que saber lidar com isso. Próximo. E os próprios rankings mundiais hoje, né, de fintechs, isso aqui que eu encontrei. Opa, achei um apontador. Estava aqui desde o início. Mostram, né, de que startups unicórnios são aquelas, né, que vocês bem sabem, né, que já têm um valor acima de 1 bilhão elas estão concentradas nos Estados Unidos, aqui na Ásia, temos na Europa. Uma veja que nós estamos no mapa. Tá? Temos aqui, apontado aqui, um unicórnio brasileiro, né, com operação bancária nessa frente. E isso aí eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, porque isso é bastante conhecido. Aqui ficou ruim. Daria para apagar? Alô? Tá, desculpe. A falta 23, né? Tá, então tá bom. Aqui a gente aponta que existem já mais unicórnios, de fato, no Brasil do que aquilo que foi apontado, e tem outras surgindo, né, com grande chance. Desculpe, aqui o mapa, eu não estou enxergando, não sei se vocês estão. Esse aqui é um outro levantamento, né? Vejo que o setor, inclusive, é bem organizado, tem estatísticas aqui sobre essas empresas. Nesse levantamento aqui, se chamou atenção e que 2018 já teria em torno de 350 empresas fintechs. Eu vi uma outra estatística que mostra que já tem 404, né? Também de 2018, eu peguei essa aqui um pouco mais conservadora. Tá? E aqui mostra, aqui, bem organizado, para os vários focos de negócio, né, o número de empresas e qual é a ordem de grandeza desse negócio. Né? Eu só estou aqui com esses slides introdutórios, né, mostrando que o Brasil está bem nessa frente e tem que fazer, e tem que trabalhar mais. Né? E tem chance internacional. Né? Aqui nós temos aonde é que estão essas fintechs. Tá? São Paulo domina. Né? Temos aqui Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte destacados. Né? Nós aqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina, estamos nesse grupo, com vocês aqui de Brasília também. Né? Mas aqui, em breve, né, a gente imagina que pode sair aqui uma fatia melhor, tanto para nós quanto para vocês. Tá? Em termos de negócios, quer dizer, ainda é natural, mais para o Brasil do que o exterior, mas já está representativo, e eu acho que o Brasil, né, especialmente se puxar nessa área, tem muita chance, né, de liderar. Né? Existem aqui no Brasil várias iniciativas, especialmente para o setor de fintechs. Né? Temos aqui, hoje, sendo apresentado o trabalho do LIFT, mas temos aqui várias iniciativas. Né? Mas eu estou aqui para falar
deste cantinho aqui, alguma coisa do que aconteceu lá em Florianópolis, naquela ilha no Atlântico. Tá? Então, vamos em frente. Só para fortalecer, né, a questão inovação. Inovação, né, é um termo hoje muito comum. Todo mundo faz inovação. Tá? Se eu saio com uma gravata bacana, nova, pô, eu sou um cara inovador. Né? Se eu compro um carro elétrico, eu sou um cara inovador. Né? Se eu compro o último tipo de celular, eu sou inovador. Né? Se eu sou um cientista, faço lá pesquisa, descoberta, eu sou inovador. Gente, todos esses exemplos que eu dei, para mim, não é inovador. Tá? É um cara moderno, ele usa inovação. Mas o que interessa para nós é ser inovador. Tá? Desculpe. É ser inovador, e aqui é aquele que faz acontecer uma inovação. Ou seja, é a pessoa ou a empresa que faz acontecer uma inovação. Então, ela é capaz de realmente colocar um novo produto no mercado que só vai se chamar de inovação se ela for de sucesso. Hoje de manhã alguém usou uma expressão que eu achei muito bacana, agora não lembro. User experience. Foi esse, né? Quer dizer, quando o usuário usa aquele produto e diz, olha, é esse que eu quero, não quero mais outro. Aí nós temos uma inovação. Então, a gente tem que ser capaz de fazer isso. Agora, um produto aqui pode ser também um serviço. Tá? Não precisa ser um produto necessariamente de consumo, né? Pode ser uma ferramenta de trabalho. Né? Mas é na forma de produto, e aí eu estou faturando. Então, isso é inovação, é isso que nós precisamos. E isso nós não fazemos muito no Brasil, não. O setor financeiro já é um pouco melhor. Um novo processo. Muitas de vocês, às vezes, na verdade, têm um produto final usual, né? Como, por exemplo, aqui se fala muito em crédito, em fazer pagamento. Esse produto final aqui é o mesmo, só que eu faço isso de forma diferente. Então, eu descobri um processo de fazer isso, e, com isso, eu lidero o mercado. Então, eu estou falando aqui de uma inovação de processo, de sistema, de novo modelo de gestão, de negócios. Existem diferentes tipos, né, de inovação. O ideal, naturalmente, é você fazer uma inovação disruptiva, uma inovação a nível mundial. Mas nós também podemos dizer que temos uma inovação nacional, então já conseguimos liderar. Bem, em suma, né, a questão é a seguinte, o desafio é você, a partir de uma invenção, de uma ideia, de uma demanda, né, uma encomenda, você quer fazer algo novo, ou mesmo, né, e isso é muito comum, de uma nova oportunidade. Desse momento que você identifica isso aqui, até ter esse produto de sucesso, tá, ou esse processo de sucesso ganhando dinheiro, nós chamamos de processo de inovação tecnológica. É assim que eu caracterizo. E isso aqui nós precisamos fazer o mais rápido possível. E aí o Brasil está muito lento. Chineses, asiáticos, europeus também, eles também estão perdendo a corrida. Eles são muito lentos. Nós temos que fazer, isso aqui é bastante importante para nós, com o menor investimento possível, porque a gente tem pouco dinheiro. Tá? Então, precisamos tentamos fazer isso aqui de forma a garantir o menor investimento possível com o máximo de sucesso. Tá? E, na verdade, um processo desse ninguém mais faz sozinho. Tá? Nós temos, sim, que fazer isso em parceria com o cliente, em parceria com fornecedores, com institutos, com parceiros. Então, uma cooperação executiva. Isto aqui
Tá? Essas coisas nós precisamos poder fazer melhor no Brasil. E, quando você opera, você vai fazer esse processo de inovação dentro de um ecossistema de inovação, você tem muito mais chance de atender essas diretrizes. Tá? Porque você tem que colocar, né, um produto no mercado, né, bom, todo mundo quer, e confiável. Isso aqui, né, o diretor aqui reafirmou várias vezes, hoje de manhã, o diretor aqui do Banco Central, né, não, o dia que realmente vocês têm um produto aqui que tá seguro e assim por diante, aí a gente deixa implementar, e assim por diante. Eu não vou entrar aqui, mas essa caminhada, né, desde esse ponto de partida, que é a ideia, até a inovação estar gerando dinheiro, sucesso, né, isso aqui é o processo de inovação tecnológica, isso aqui é bom fazer dentro de certas técnicas. Tá? Isso aqui se chama gestão da inovação. E, de fato, uma gestão competente e objetiva é, hoje, o maior problema que nós temos. Não é problema de dinheiro para fazer, especialmente vocês. Tá? Pessoas, nós temos pessoas competentes. Tá? O que é importante é priorizar e fazer e dar motivação. Aí a gente tem que fazer. E a turma lá fora está fazendo melhor do que nós essas coisas aqui. O que eu insisto, é muito importante essa questão da gestão. Né? Da gestão... Opa, peraí, agora... desculpe. Então, esses são elementos essenciais. Tá? Mesmo se nós tivermos tudo isso aqui, né, nós sempre podemos ainda tropeçar e tem complexidades. Aqui foi colocado de uma forma muito simples, esse processo eu não vou entrar, mas aqui temos efetivamente alguns momentos críticos. Bem, agora vamos ao ecossistema de inovação em Florianópolis. Não tem um direcionamento para a área financeira. O que eu vou mostrar aqui surge por mero acaso, né? Mas está presente. Tá? Então, tudo começa, na verdade, né, em torno de uma competência da Universidade Federal, que tinha bons cursos, né, e que gerava, efetivamente, engenheiros e administradores, economistas e médicos com uma boa competência. Né? No passado, melhor do que hoje, mas, em todo caso, fazia isso. A universidade foi criada em 1960, e nesses primeiros anos aqui, né, lá em Florianópolis, né, as únicas empresas que existiam eram estatais, né, de energia elétrica, de telefonia e ponto. Né? Mas aqui já começaram a surgir algumas spin-offs. Tá? Mas em 84 surge a Fundação CERT, né, que foi uma indução de Brasília, que veio aqui de Brasília, que disse, vocês deviam fazer um centro para ajudar as indústrias. E aí a gente foi na conversa e fez. Entende? Criou aqui a CERT, que eu vou mostrar um pouquinho também depois, mas aqui o ponto para iniciar um desenvolvimento do... aqui o meu mapa aqui também não sumiu. Aqui. O ponto onde se inicia aqui uma atividade de ecossistema, de fomento a novas empresas, foi em 86, com a criação de uma incubadora empresarial tecnológica e de um condomínio industrial de informática. Tá? Vou mostrar um pouquinho depois. 1990 foi um ponto importante para o nosso ecossistema, se eu pensar em setor financeiro. Aqui foi o Plano Collor, né?
foi um desastre, mas ele inspirou algumas coisas lá. Tá? 2007 tem um outro ponto importante aqui, tá? Que é o início do programa Sinapse da Inovação. Eu vou mostrar. Tá? E 2019, que é o ponto hoje, nós estamos efetivamente com uma série de mecanismos bem consolidados e a expansão se dá de uma forma bastante impressionante. Né? Quer dizer, mas vejam só, né, desse ponto inicial aqui, para a criação de um ecossistema, até esse momento, nós levamos um terço de século, tá? Um terço de século. Desde esse momento, com o objetivo de promover inovação como política de desenvolvimento regional. Tá? Só que hoje Florianópolis está numa posição bastante interessante, tá? E aqui nós temos alguns dados, em outras cidades do Brasil, porque outras cidades nem começaram essas coisas, e querem hoje, algumas já estão bem, né? Mas a gente saiu na frente e levou 33 anos. Hoje nós temos mais de 1.000 empresas de tecnologia, naturalmente muitas startups, mas tem algumas empresas de porte, tem hoje, nessas empresas aqui, um faturamento da ordem de todas as... não, mas esse é de Santa Catarina. É de 15 bilhões de reais ano. Né? Essas empresas estão faturando. Tá? Aqui nós temos hoje 3 parques tecnológicos, Meia Boca, Parque Meia Boca, assim como também aqui em Brasília. Né? Tá? Incubadora, nós temos coisa boa, coisa menos boa. Tá? Universidade tem coisa ruim e tem coisa boa. Né? Centros de tecnologia. Né? Agora, vejam, né? O governo do Estado, que foi o grande patrocinador deste processo, isso foi do governo do Estado, ele investiu ao longo desses anos 100 milhões de reais ao longo de 33 anos nessa brincadeira. Ele botou. Né? Hoje, a arrecadação municipal de Florianópolis é de 150 milhões anuais na área de tecnologia. E, de fato, tivemos uma mudança de perfil econômico na região. Bem, aqui eu quero mostrar, né, que justamente quando veio o Plano Collor, isso para a Fundação CERT, que é uma entidade que trabalha para empresas, aquilo foi um choque. E foi nesse momento que a gente começou a ver o setor financeiro como alguém que tem interesse em inovação, se bem que aqui é hardware, né, é informática de hardware. Né, lá a inflação estava alta, então essas coisas como terminais de cartão para ler, de comunicação, ATMs, manipuladores de documentos, unidades e web terminal, isso aqui nós ajudamos muito a empresa Procomp, que se tornou a empresa maior na área de automação bancária e depois foi comprada a Diebold, pela Diebold americana. Né? Quando foi comprada pela Diebold, nós quase fomos à falência, porque o nosso cliente diz, não preciso mais nada. Né? Nós estávamos trabalhando intensamente para uma empresa brasileira, né? Quando ela foi comprada, não tinha mais contrato. Pronto. Mas tudo bem, então, mas fizemos um histórico aqui interessante, fizemos também uma outra coisa, que é a impressora fiscal, né, que essa aqui vocês hoje encontram praticamente aí em toda a loja, né, é a impressora da Bematec, né, de altíssima velocidade e altíssima praticidade. Só exemplos. E também, ali, a partir daquele momento ali de 90, né, começaram a aparecer aqui algumas outras empresas de hardware, tá? Algumas já de software, que estão hoje efetivamente crescendo bastante, tipo a Nelway, né, trabalhando com Big Data. Tá? Até coisas simples como impressora de envelope, ou coisa desse tipo aqui. Aqui tem uma empresa bastante interessante, que é Soluções para Certificação Digital, né, uma empresa que, para crescer, teve enormes dificuldades.
enormes dificuldades impostas por esquemas. Posso dizer bem assim, tá? Mas hoje ela está efetivamente avançando e ela hoje é um fornecedor de sistemas de certificação para documentos e para cheques e coisas desse tipo assim. É um exemplo de uma empresa que lá cresceu em função de uma competência na universidade, na área de segurança de dados. Nós fizemos isso aqui. Temos 5,5 minutos. Bem, o outro momento que eu já tinha citado lá no meu cronograma foi o aparecimento deste programa aqui, Sinapse da Inovação. Tá? Ele hoje virou um programa nacional, aqui está agora o mapa do Brasil, mais ou menos visível, que se chama Centelha, né, do Ministério, mas ele segue esta metodologia, que é uma metodologia que a CERT desenvolveu para gerar startups. Startups aparecem muito em Florianópolis, como spin-offs, como pessoas que estão desempregadas, têm uma ideia, fazem, mas são startups que não têm um conteúdo tecnológico muito avançado. Então, a gente bolou esse programa, né, para fazer com que, nas universidades, os professores, os graduandos, pós-graduandos, sejam provocados a trazer a sua tecnologia mais avançada na forma de soluções. E fomos bastante sucesso essa provocação que a gente fez. O estado de Santa Catarina já fez 6 edições, nós estamos nesse momento na 6ª edição. Com isso, nós coletamos no estado, né, perto de 8 mil ideias, um pouco mais de 8 mil ideias, e que deram lugar a quase 400 startups. Tá? Se vocês forem ver os rankings de onde tem bastante startup, é em Santa Catarina. Isso aqui é uma das razões de ter. Nós já fomos contratados pelo Estado do Espírito Santo, pelo Estado do Amazonas, né? E agora estamos até falando aqui em Brasília. Né? E isso aqui, como eu falei, virou um programa nacional para... Desculpe. Para criar empresas. Né? Em suma, né, é um programa que tem uma operação, né, que começa com uma articulação junto às fontes. Que fontes são essas? As fontes de talento e tecnologia. Então, junto às universidades, centros de tecnologia, empresas, a gente vai lá e provoca quem tem uma ideia, o que é o programa. Então, envolve essas entidades para, quando for lançado um edital, as pessoas entrarem em um processo onde elas têm uma capacitação, elas fazem uma proposta e aí é feita uma seleção, não solução, é seleção aqui. Tá? E isso é feito 3 vezes. Né? Numa primeira chamada, pega 2.000 candidatos, depois passa para 300 e, no final, passa para 100, né, que formalizam a empresa, recebem um seed money e vão para um programa de pré-incubação, onde tem que se preocupar com produto, cliente e plano de negócio. Um programa extremamente intenso e orientado para, então, estar, vamos dizer assim, no mercado. Não significa que já esteja fazendo negócios, mas é uma empresa que tem uma boa base de formação. Aqui eu botei alguns exemplos na área de automação financeira que criaram-se, que apareceram assim espontaneamente, porque o método ele pode chamar, nós podemos fazer um Sinapse específico para a área bancária, mas o que nós sempre fizemos em todos os lugares até hoje foi espontâneo para qualquer área. Então aparecem, sim, fintechs, tá? E aqui eu quero mostrar, já indo para o final, né, uma coisa muito importante é que dentro do ecossistema, os empresários se organizaram. Eles criaram a Associação Catarinense de Tecnologia, tá, que nasceu lá em 86,
né, conforme eu tinha mostrado no mapa, juntamente com a primeira incubadora. Tá? Hoje ela congrega 1.100 empresas de tecnologia e ela promove negócios. Tá? Tem aqui um centro de inovação, que é o ponto de encontro, né, das academias, o ponto de encontro dos clientes, o ponto de encontro de todas essas empresas, né, sejam elas startups ou grandes. Aqui é um ponto de encontro, um negócio muito bacana. Tá? E ela organiza a sua atuação em verticais. Então, tem vertical de manufatura, tem vertical de saúde, tem vertical disso, e tem uma vertical de fintech, onde, naturalmente, se reúnem, onde são reunidas as empresas que têm interesses em comum, né, e aqui talvez até tenha já alguma coisa, né, conhecida aqui dos senhores e senhoras. Aqui, Conta Azul é uma candidata a ser aí uma unicórnio, né? Tem aqui Asas, temos aí algumas empresas dessa natureza. Tá? Aqui tem mais algumas que eu vou chamar a atenção, porque aqui nós fazemos uso de um outro instrumento para acelerar. E aqui nós já tivemos uma operação específica, aliás, mais de uma operação específica para a área de fintechs. Tá? É a aceleradora Darwin, que é da CERT. Né? Na verdade, nós chamamos candidatos que saem do Sinapse, né? Ou já estão no polo, ou candidatos do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, e colocamos ele aqui durante 6 meses, de um processo extremamente intensivo de investimento, de treinamento, de interação, como também é feito lá no Cubo e em outras frentes. E essas empresas vão em frente para a nossa incubadora ou qualquer outra na região, país. O programa se chama Darwin, né, e ele obedece aqui um ciclo, né, em que o trabalho com as empresas é aqui. Aqui nós temos essa operação, chamando a operação para a segunda operação que nós fizemos, e ela foi focada em fintechs, e já teve aqui, efetivamente, um grupo de investidores, né, que vieram de fora e disseram, pô, nós vamos dar uma força para isso aqui. Aqui temos empresas essas aceleradas, né, todas sobrevivem, né, algumas delas, inclusive, já com algum destaque aí no cenário. Bem, finalizando, tá, 0. Mas eu tenho que fazer aqui, só para chamar a atenção sobre a CERT. Tá? A CERT é uma instituição de ciência, escrito bem pequenininho, tecnologia já maior, mas nós somos uma instituição de inovação. Foi criada por um grupo de empresas e teve participação de outras organizações, inclusive da famosa SEI. Né? Nós somos privados, independentes, sem fins lucrativos e sem padrinho. Então, esse é um ponto importante. Isso dá uma força danada, porque no final do mês tem que ter dinheiro para pagar a turma. Nós temos hoje, né, cerca de 400 colaboradores, temos a sede, temos aqui em Florianópolis essas ações, inclusive, vejam aqui, nós temos, visto que lá nós não tínhamos venture capital, ou muito pouco, né, a CERT criou essa empresa para fortalecer as ações dentro do polo, né, com venture capital. Nós ajudamos empresas no desenvolvimento de produtos, tá? No desenvolvimento de sistemas, inclusive economia verde, por isso aparece essa paisagem aqui, né? com araucária e assim por diante, em suporte à inovação e em planejamento, inclusive, de parques tecnológicos, incubadoras e assim por diante. E, nesse momento, nós estamos fazendo uma discussão aqui com Brasília, né, para ver se, então, monta o seu ecossistema. Uma coisa muito importante, né, para empresas de qualquer setor, mas em particular aqui
do setor de eletrônico de consumo, que talvez seria de interesse de alguém, a CERT é uma unidade Embrapi. Né? Isso aqui significa o seguinte, se alguém chegar lá e quer contratar um projeto, se esse projeto custar 100, nós já dizemos para ele 30 já estão pagos pela Embrapi. Então, o cliente paga só 70. Então, um bom desconto. Né? Nós ajudamos empresas a desenvolverem seus produtos, tornando-os inteligentes. Tá? Isso pode ser hardware, pode ser software. E aqui nós usamos tecnologias, como já foi citado aqui várias vezes, né? Hoje, inteligência artificial e todas essas tecnologias de conectividade. Né? Quando nós entramos aqui, nós entramos mais para a questão do hardware. Né? Mas a gente pode, então, fazer estes desenvolvimentos. Então, finalizando, senhoras e senhores, então, eu entendo, né, que o setor financeiro do Brasil, né, ele tem, sim, né, no Brasil, um grande laboratório, porque nós somos grandes, nós temos complicações enormes para serem vencidas, nós temos um mercado fantástico e nós podemos fazer, sim, coisas bacanas que solucionam o problema do Brasil e abrem oportunidades para o exterior. Né? Então, eu acho que uma iniciativa essa, como o LIFT, que eu passei a conhecer nesse dia de hoje e alguma leitura que eu fiz, eu entendo que isso aqui é um protagonismo estratégico para êxito desse negócio, assim como as outras iniciativas. Muito obrigado. Eu não ultrapassei o tempo, está 0 ali, ó, just in time. Obrigado, professor Schneider.